Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre, na verdade vou usar como ponto de partida um trecho deste livro aqui, que quem nos acompanha mais tempo conhece com certeza, mas se você está chegando aqui nesse momento, já recebe uma excelente dica, né, de livro de Chesterton a ser lido e relido, que é A Esfera e a Cruz, com prefácios, comentários e pós-fácios de Henrique Elfs, que é um estudioso de longa data de Chesterton, de temas como a Inglaterra, que envolve, né, Chesterton e outros temas, né, relacionados à história da Inglaterra. Então ele acaba trazendo para nós aqui também um contexto, uma contextualização muito bem fundamentada, né, sobre a história inglesa, a sociedade inglesa. Pode ajudar para você compreender e dar outras obras de Chesterton ainda melhor. Chesterton não precisa disso para ser, né, apreciado, ele precisa ser um especialista ou mesmo um conhecedor mais profundo de história da Inglaterra para apreciar Chesterton, mas esse é um conhecimento que pode tornar mais saborosa a leitura e a experiência da leitura da obra, certo? Então eu vou começar por aqui com uma leitura bem rápida de um trecho. Na verdade nós estamos chegando num lugar, né, aqui na obra, aonde nós temos como... qual é o contexto do que vai ser lido aqui, certo? Nós temos dois sujeitos muito diferentes entre si. Nós temos um ateu militante, poderíamos chamar assim, um racionalista militante, um materialista militante, um homem preocupado em convencer os outros do seu ponto de vista e da sua cosmovisão, certo? Então, talvez alguns nomes, né, ressoem a essas características que eu estou falando, como, sei lá, um Richard Dawkins da vida e tudo mais. Muitas vezes o ateu era conhecido como aquele sujeito que não cria, né? E por não crer não tinha um evangelho, uma palavra para espalhar. Chesterton, com uma certa lucidez, percebe que não seria nenhum absurdo pensar num ateu militante quando nós pensamos que, na verdade, o ateísmo é uma forma de fé ou antifé, mas acaba sendo mais ou menos como o reverso da medalha, né? Você crê que uma coisa não existe porque provar a não existência de uma coisa é impossível, certo? Você prova a existência, porque é a existência, né, que acaba colocando no mundo evidências, né, marcas, sinais de que aquela coisa é, né, ou foi em algum lugar, tá? Então isso. E do outro lado, nós temos uma figura que é um religioso, e um religioso em termos não muito modernos, tá? Ou seja, é um cara para quem a religião não é meramente um fato intelectual, mas é realmente o sustentáculo do mundo que importa, tão próximo dele quanto a sua família, quanto os seus amigos e assim por diante. E aí então, uma vez que ele lê, né, um letreiro onde fica, né, evidente que de alguma forma, né, pelo menos na leitura dele, se fez, né, uma ofensa à crença desse rapaz, ele vai desafiar esse ateu militante para um duelo, tá? E aí é que esses homens tão diferentes, ao mesmo tempo aparecem para nós como muito semelhantes. Ambos acreditam numa coisa, né, que demanda no fundo fé. Mesmo que um seja adesão à fé, o outro a negação da fé. Os pormenores, né, e claro, não querendo colocar no mesmo patamar a negação de um ateu com a fé de um crente, né, principalmente quando essa fé é a fé cristã, não é que as coisas estejam no mesmo lugar, mas a atitude humana é muito semelhante. Tá? A atitude humana, a decisão por crer naquilo que não pode ser provado, tem aí a sua semelhança. Por outro lado, são homens que não dizem crer de uma forma leviana, ou seja, talvez eu ouvi um padre dando uma palestra onde ele disse assim, olha, o que tem acreditar, o que tem pensar igual todo mundo? E aí ele dizia, olha, não tem nada, não tem fé, não tem vergonha na cara, não tem moral, não tem bons princípios. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, se você acredita, se você tem uma visão de mundo, você realmente acredita nela, você não vai fazer tudo igual a todo mundo, ou pelo menos não vai fazer tudo igual aquelas pessoas que não creem na mesma coisa que você. Se você acredita em algo que a princípio deveria diferenciar o seu pensamento dos outros, e você continua fazendo tudo igual a eles, provavelmente essa fé não é forte o suficiente para, de fato, orientar a sua vida. E aqui nós estávamos, né, com esse
com esse quadro, né, desses jovens, desses, na verdade não tão jovens, mas desses dois homens, né, o ateu, né, e o crente, mas que ambos, a sua não crença e a sua crença faziam diferença na sua vida sim. Então, vou começar a ler esse trecho aqui, né, para começar a gente a entrar dentro desse universo. Acho que com essa leitura a gente começa a ficar um pouco mais próximo, acho que tem muito isso. Por isso que eu convido muito vocês a lerem, né, os textos de Chesterton, porque a gente comenta, né, e muitas vezes aqui, eu sei que a gente comenta de uma forma que nem instigar, que vocês vão aos textos, leiam, comprem, leiam, mandem mensagens para nós, perguntem o que não compreenderam também, ou perguntem mesmo, né, se, né, nós fizemos a mesma leitura, sei lá, interajam com o texto, tá? Mas, e vou aproveitar esse momento já para, antes de começar a leitura, pedir para você curtir já esse vídeo, você já viu alguma coisa, já sabe se está gostando ou não está gostando aí, então estou lhe pedindo um voto de confiança de que vai continuar gostando, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você sabe que se interessa por esse conteúdo, ou pode se interessar ou ser ajudado, não deixar de se inscrever no canal, e claro, tocar ali no sininho para receber notificação de novas publicações. Então vamos lá ao nosso texto, né? Vamos a Chesterton, né, por Chesterton aqui. Cumberland Vane apareceu meio hipnotizado com o silêncio e os movimentos automáticos do estranho. Fez um movimento com a cabeça que poderia ser tanto sim como não. McIan devolveu a bolsa para dentro da calça e disse: só queria dizer, meritíssimo, que reconheço que quebrar a janela da redação foi inútil e não foi a coisa certa a ser feita, mas apenas porque o certo a se fazer só virá agora. A quebrar a janela foi apenas um prólogo. Onde e quando eu vier a encontrar este homem, e ele apontou para o editor do Ateu, seja daqui a 10 minutos ali fora, seja daqui a 20 anos em algum país distante, onde eu, quando eu venha, onde eu simplesmente o ataque, em algum país distante, onde e quando eu venha encontrá-lo, com ele lutarei. Não receie que eu simplesmente o ataque como um valentão, nem lhe faça violência sem que possa defender-se. Eu o enfrentarei como um cavalheiro, como nossos pais lutavam. Ele poderá escolher com que quer lutar, se com espada, pistola, a cavalo ou a pé. Mas se ele se recusar, eu apregoarei sua covardia em todos os muros do mundo. Se falasse da minha mãe o que falou da mãe de Deus, não há um só grupo de homens honestos em toda a Europa que me negaria o direito de exigir duelo. Se tivesse dito isso sobre minha esposa, vocês mesmos ingleses, me perdoariam se eu o espancasse feito um cachorro em praça pública. Meritíssimo, não tenho mãe, não tenho esposa, só tenho o que os pobres têm em comum com os ricos, que os solitários têm em comum com os homens de muitos amigos. Para mim todo este mundo todo este mundo estranho é hospitaleiro, porque no seu coração existe um lar. Para mim este mundo cruel é bondoso, porque no mais alto dos céus existe algo mais humano do que a humanidade. Se um homem não pode lutar por isso, pelo que lutará? Eu posso lutar por um amigo, mas se ele morrer, ainda estarei aí. Posso lutar pelo meu país, mas se eu o perder, ainda existirei. No entanto, se os sonhos desse demônio fossem verdadeiros, eu não existiria. Deveria estourar como uma bolha e desaparecer. Não poderia viver no universo imbecil que ele apregoa. Não poderei, pois, lutar pela minha própria existência? O juiz recuperou a voz e a presença de espírito. A primeira parte do discurso de McIan, o desafio, bombástico e brutalmente real, deixou-o atordoado de surpresa. Mas o resto das declarações de Ivan, ramificando-se em frases teóricas, deu à sua mente vaga e profundamente inglesa, repleta daquelas memórias verbais de ambiguidade e compromisso tão presentes no discurso público inglês, uma sensação indistinta de alívio, como se o jovem, embora insano, não fosse tão perigoso quanto imaginara. Ele deu uma espécie de risada cansada. Pelos céus, meu jovem, não precisa falar tanto. Dê uma chance aos outros de falarem também. Risadas. Creio que tudo o que você disse sobre desafiar Mr. Turnbull não passa de bobagem, mas em caso de algum imprevisto devo estar-lhe a fazer as pazes. Fazer as pazes com quem? Com Mr. Turnbull? Certamente que não. Que tem ele a ver com a paz? Então você está dizendo que se recusa
Começou o juízo, mas foi interrompido pela voz de Turnbull, manifestando-se pela primeira vez. Meritíssimo, disse ele. Posso dar um fim a esse assunto. Este cavaleiro um tanto amalucado promete não me atacar de forma traiçoeira. E se o fizer, o senhor pode ter certeza de que a polícia irá saber. Mas ele diz que não o fará. Diz que me desafiará para um duelo. E creio que ele fará isso mesmo? O que já diz mais do que eu gostaria de insinuar sobre o seu estado mental. Risadas. Mas um duelo necessita de 2 oponentes, meritíssimo. Mais risadas. Não me importo de me ver descrito em todos os muros do mundo como um covarde que não aceita um duelo em Fleet Street porque a Virgem Maria tem um paralelo na mitologia mesopotâmica. Não, meritíssimo. Não precisa se dar ao trabalho de forçá-la a fazer as pazes. Eu me comprometo a fazer as pazes e o senhor pode ficar tranquilo, pois não me meterei em duelo nenhum. E aí, claro, o que aconteceu aqui antes, até para vocês compreenderem o contexto? Esse cara tem um jornal que é o Ateu, né? O Turnbull, que é esse ateu, né? O caso ali, Mackay é um escocês, na verdade ele é um Highlander, né? Pra vocês terem ideia um pouco do que é o contexto desses Highlanders, esses são os últimos remanescentes de uma resistência católica na Grã-Bretanha, né? Quando houve todas aquelas guerras de religião, o único lugar que continuou católico na ilha, tirando tem umas ilhas ali em volta, né? Essas ilhas em volta ainda tinham ilhas que continuaram católicas. Mas na ilha mesmo da Grã-Bretanha teve um último local que era lá nas terras altas escocesas, e esse grupo de católicos ali eram chamados de jacobitas, por causa do apoio deles ao rei James, que em latim é Jacobus, o nome, né? Por isso chamar jacobitas. Então, na verdade, o Chesterton, de alguma forma, né, ele desenha para nós esta figura, que para ele parece uma das figuras de crente mais aguerrido, assim, né? Um homem muito simples, um homem muito concreto. Tu ofendeu a Virgem Maria, e se ofendessem a minha mãe ou a minha esposa desse jeito, eu ia ter que, né, me bater no duelo. Então não tem como não acontecer isso. Mas olha que interessante isso que a gente comenta já em alguns vídeos onde a gente fala da poética de Chesterton. Esse homem advoga que ele não está se batendo com ele simplesmente por algum conceito, né, meio patriarcal de defesa da honra das mulheres do próprio clã ou coisa que o valha. Claro que existe um pouco disso e que bom que existe. Mas, por outro lado, ele está entrando numa polêmica que um pouco ele está nos entregando a essência do porquê houve um período na história em que haviam pessoas de Estado, não religiosos, não clérigos, homens seculares e juristas que acreditavam ser razoável, por exemplo, ter penas, né, materiais, penas seculares para crimes de fé, crimes, né, relacionados, né, à religião, né? Ou melhor, tornar crime alguma coisa em relação à religião. Crime como se fosse roubar, como se fosse bater num inocente, como se fosse qualquer coisa assim. Tá? Porque esses homens entendiam que divulgar em ampla escala uma visão de mundo que primeiramente não era razoável e que depois poderia levar a uma série de comportamentos catastróficos, era mais ou menos como hoje em dia as pessoas pensam a ideia de fake news. Ou seja, o que hoje em dia, né, existem pessoas advogando que isso precisa ser controlado, cerceado ou punido? Porque essas informações falsas, né, e por serem falsas não tem nenhum compromisso com evidências e coisas do tipo, podem espalhar atitudes desastrosas, de pânico, de comportamentos, né, altamente indesejáveis dentro da sociedade, certo? Então, esse tipo de coisa é assim também como eu tenho esse tipo... Por quê? Porque a informação causa isso nas pessoas, né? No passado também é a mesma coisa. Então imagina se eu tenho um mundo de pessoas que acham que a vida não tem sentido, que Deus não criou o mundo com ordem, que não existe uma recompensa para os bons ou uma punição para os maus, mesmo que seja, né, a minha natural degenerescência. Ou seja, eu vou fazer o mal, eu vou me tornando alguém pior, menos feliz. Então, quer dizer, esses homens enxergavam... Aí, claro, Rodrigo, é razoável fazer isso em matéria de religião? Evidente, o senso, né, do mundo ocidental chegou à conclusão que não, especialmente porque essas questões, elas dependem demais do que uma repressão de Estado para serem resolvidas, né? Tanto é que nós vemos que mesmo com vários organismos, né, de
de repressão a ideias, né, heréticas, certo? Nós tivemos outras coisas que foram minando o senso de fé, né, da sociedade ocidental. Em grande parte, né, poderíamos dizer, a ascensão da burguesia, as facilidades da tecnologia, certo? E a ilusão de que as possibilidades dadas pelas descobertas científicas eliminariam, né, a necessidade do homem responder acerca de onde veio, para onde vai e qual o sentido da vida que leva. Porque apesar de todas essas conquistas, a pergunta continua aí, né? E os psicólogos e todas as pessoas que têm que lidar com a psique e a alma humana, psicólogos, líderes religiosos, orientadores espirituais e assim por diante, sabem o quanto esse vazio existencial está presente aí hoje em dia, apesar de todas as possibilidades da tecnologia e dos confortos, né? Então eu tenho esse cara que ele considera que essa é uma ideia perniciosa, e um homem que espalha uma ideia perniciosa dessas, né, precisa provar que está a ponto, né, de empenhar a própria vida nessa ideia. No fundo, o que ele está tentando colocar aqui? Tem que ter um lastro para isso, cara. No mínimo, né, você precisa ser honesto o suficiente para, né, empenhar a tua vida nisso aqui. É claro, gente, que daí ninguém está colocando aqui que o negócio é agora as pessoas começarem a se baterem em duelos por aí com quem discorda de si em matéria de religião, coisa que ó vale. Deus nos livre desse tipo de coisa. Mas não é isso. Mas isso aqui é uma forma, tá, poética e metafórica de Chesterton, assim também como em Men Alive, né? Não é todas as coisas que o Innocent Smith faz que é razoável materialmente fazer no mundo atual, no mundo real, certo? Só que o que ele quer demonstrar para nós? Assim como, né, em outros tempos os homens empenhavam, inclusive, um risco imediato de morte das suas vidas, certo? Pelas suas ideias e pela sua religião e pela sua honra, coisa que ainda acontece hoje em dia, só que em outros âmbitos, certo? Nós percebemos que ainda existem pessoas hoje que acham muito razoável morrer por um ideal político, ou morrer por um ideal patriótico, ou mesmo morrer por um ideal religioso. Só que o que distingue o mero fanatismo, né, de um comprometimento verdadeiro? Primeiro, o respeito à vida do outro é um dos valores pela qual eu acho que vale a pena lutar, batalhar, né? Inclusive até botar em risco a minha própria vida. Ou seja, eu olho para o outro, né, como um bem, né, e um bem que vale a pena ser defendido, inclusive quando discorda de mim ou não é do mesmo partido, ou não é partidário das minhas ideias. Então esse valor fundamental do valor da vida humana, né? E depois disso é que, sobretudo, eu não fico pensando em morte nem procurando oportunidade de morrer. É porque eu valorizo tanto isso, a ponto de, se necessário fosse, me bater num duelo com alguém, colocando minha vida em risco, né, que eu vivo. É esse que é o ponto importante, o viver. Eu vivo, né, em função, né, desta verdade. E porque eu creio nela a ponto de achar que vale a pena arriscar a vida, ela acaba me dando elan vital, ela acaba me dando sentido, ela acaba me dando um porquê, né? E aí, então, é isso. Agora as pessoas dizem assim, olha, gente, por que não dá para reduzir isso? Novamente, eu peço que vocês olhem para esse texto com olhares literários, certo? Mas se vocês olharem grandes exemplos de paz e misericórdia que nós temos na história da humanidade, vocês vão perceber, principalmente eu penso nos exemplos cristãos, mas existem outros exemplos em outras culturas também. Mas tu vê claramente são pessoas que várias vezes, por causa dessas obras de misericórdia, pela ajuda ao próximo, ou pelo bem comum, ou, né, pelo melhor desenvolvimento daquela religião que professam, várias vezes colocaram sua vida em risco, sim, né? Ou, no mínimo, toparam viver uma vida que não foi curta, mas em condições, muitas vezes, que levaram, né, a eu olhar, porque esse cara tá toda hora correndo risco aí de pegar uma doença, se subnutrir, trabalha demais, dorme de menos, come mal, mas porque sempre tinha alguém a mais a ajudar. Sempre tinha alguém a mais a cuidar, sempre tinha alguém a mais que precisava do socorro dessa pessoa, certo? Então, é curioso como essas duas coisas se encontram. O sentido do bem, né, profundamente entendido e abraçado, e por outro lado, um certo desprendimento dessa vida, né? São Tomás More tem uma frase que eu acho muito boa, né, que tem outro compatriota aqui do Chesterton, que ele vai dizer assim no seu julgamento, olha, sempre fiz o que sabia ser certo e o que era bom, né? E, inclusive para as pessoas que conviviam comigo. Se isso não é o suficiente para continuar vivo, eu prefiro morrer.
esse desprendimento e essa é a liberdade. E aí, gente, esse é o tema fundamental desse trecho e da qual uma das várias coisas da qual vai versar esse romance do Chesterton. Esse aqui é um livro, né, fictício. Mas é isso que eu queria assentar nesse primeiro vídeo, quero continuar com vocês depois no outro momento, falando sobre, bom, em resumo, em grande parte, tá? O que eu quis assentar aqui com vocês. O Chesterton aqui está falando sobre a importância das convicções. As coisas importam. Existem ideias, existem verdades que não são tanto faz como tanto fez. Existem lutas que um homem honrado não pode se furtar de lutar. Ah, Rodrigo, mas se eu perder? Ah, Rodrigo, mas se eu for o único a professar essa ideia? Ah, mas se em uma hora eu descobrir que aquilo que eu acreditava ser certo já não é. Bom, isso é o risco que todos corremos. Mas ninguém conseguirá chegar num bom lugar sem correr esses riscos. E é evidente, existem instrumentos que podem reduzir bastante a chance de erro nessa história. Agora, uma coisa é certa, se você não tiver claro quais são os objetivos pelas quais você vive, certamente, né, será amarga a crise que você terá quando a morte se avizinhar de você não entender pelo que viveu e agora caminha para uma morte também sem sentido. Eu acho que isso é uma dor que é pior que qualquer decepção de abraçar um ideal, ou abraçar qualquer coisa, e ver que não se estava tão certo, e ver que não e precisar refazer a rota. Então, para o próximo encontro com vocês, eu quero falar sobre isso, e aí eu vou relacionar isso com o livro Hereges, certo? De Chesterton fala do problema, né, desse grupo de homens que não tem mais uma ortodoxia a defender, mas simplesmente ficam na tranquilidade de quem se considera grande coisa por ser um iconoclasta, ser um herege, ser alguém que não se compromete, né, com nenhuma verdade. Porque esse que é o ponto do herege, né? O cara que quer se definir por herege, ele tem um problema. Geralmente os hereges originários não se definiam como hereges. Na verdade, eles se consideravam ortodoxos. Quem estava na heresia era aqueles que o chamavam de herege. Então esses homens ainda se aferravam à ortodoxia, né? Na verdade, eu fazer a exaltação da heresia, no fundo, é dizer que não existe verdade, né? Assim me parece, certo? E no fim das contas nada importa. E a gente vai se encontrar com algumas outras obras que eu também acredito que têm uma boa relação com o livro do Eclesiastes, mas isso fica para um próximo encontro. Eu rapidamente, antes da gente terminar o nosso vídeo aqui, quero mostrar para vocês algo que preparamos com muito carinho, tá? Aqui no Espírito Inglês, para quem não sabe, esse formato de boina é o formato da boina inglesa, certo? Acredito que o Chesterton deve ter usado alguma coisa parecida com isso em algum momento da vida, tá? Se não, muita gente perto dele deve ter usado. Mas aqui, ó, estamos com isso, que é, às vezes, acredito que estamos atendendo aqui até mesmo de uma maneira que eu acredito lúdica, bela e artística, né? Um pedido que várias pessoas nos fizeram em vários momentos, tá? Que é, Rodrigo, por onde é que eu começo a ler Chesterton? E talvez alguns que depois também chegaram para nós e disseram assim, Rodrigo, já li isto e isto de Chesterton, continuo lendo o que agora? Então nós decidimos tentar, né, pelo menos tentar resolver esse problema, né, entregando para vocês um produto que reúna especialmente as obras de Chesterton com alguns brindes que são muito legais, tá? Para começo de conversa, começa a caixa, tá? Onde vem, né, essas obras, esses brindes, que já vale por si mesmo, né? Aqui nós tentamos pegar todo esse design jornalístico, já vem acompanhando várias das nossas publicações, se você que acompanha a página da Sociedade Chesterton Brasil no Instagram, certo? Até mesmo algumas thumbnails ali dos nossos vídeos no YouTube traz, né, essas imagens, tá? Então nós fizemos assim, tá? Aqui tem o ladinho dela, tá? O selo aqui da Sociedade Chesterton Brasil que vocês já conhecem há bastante tempo. Aqui o nome das obras, de algumas das obras que vão vir aqui, a figura do nosso Chesterton, mais uma vez, mais aqui detalhes e detalhes, tá? Chesterton escrevendo, então aqui, ó, eu vou acabar com a diversão de vocês, que é procurar os detalhes, tá? E é isso aqui. E dentro dessa caixa, vem para vocês, eu vou começar a falar daquilo que é o glacê, né? Cobertura do bolo. Tá? Mas aqui, esse é
vamos dizer aqui, um bloco de notas, barra caderneta, tá? Que vem com design aqui embaixo para vocês em todas as páginas, então não é só a capinha que é legal, aqui em cada paginazinha você vai mandar aquele recado, vai deixar aquele recadinho, aquela mensagenzinha, vai vir com essa decoração bacana aqui do Chesterton aqui embaixo, tá? Eu sei que eu tinha algumas desses blocos de notas, deixava reservado para mandar aquele bilhete, aquela cartinha especial para alguém que a gente gosta, um amigo, um correspondente, alguém que a gente quer, né, mandar uma mensagem de felicidades, de Feliz Natal, de qualquer coisa, fica até como um cartãozinho de felicitações, tá? Aí vocês têm a camiseta, certo? Reedição já de um velho sucesso nosso, tá? Aqui com vários sinais, uma serigrafia de primeira qualidade, tecido bacanão, certo? E o Chesterton aqui com vários sinais que falam da obra dele, entre outras coisas aqui a armadura, né? Falando dessa questão dele como um cavaleiro andante, né? Que faz o serviço da verdade, dá a verdade, né? Pelo seu país e assim por diante. A lealdade do cão, a luz aqui da sabedoria, do conhecimento, né? Sempre símbolos relacionados à verdade e os livros aqui, certo? Que tem tudo a ver com o nosso autor. E aqui algumas das obras que vão, nem são todas elas, certo? Mas algumas das obras que vão lá. Este livro que eu citei para vocês, eu já aproveitei para marcar com o marcadorzinho que também vai no nosso produto, né? Está aqui, certo? Esse livro sensacional, um dos nossos orgulhos aqui, né? O Homem que Era Quinta-feira, uma das obras mais republicadas de Chesterton. Vocês sabem, a gente teve um interrênio aí onde ficou, né, praticamente sem publicar nada de Chesterton no Brasil. Aí algumas pequenas editoras publicaram uma versão de ortodoxia, até que a gente começou uma republicação mais massiva mesmo. E eu fico muito feliz, volta e meia eu vejo em algum divulgador de obras da internet, e aí vai falar do Homem que Era Quinta-feira e tá lá a nossa edição. Obrigado a todos vocês aí que adquiriram e divulgaram Chesterton usando a nossa edição. Tá? O Clube dos Negócios Estranhos, certo? Uma obra divertida aqui que vocês com certeza não... Essas obras, gente, fizeram muito sucesso durante todo o período de vida de Chesterton, tá? E a gente está trazendo agora, e vocês vão perceber que na sua avassaladora maioria são obras literárias. Isso até agora a gente tem muito poucas casas, eu acho que uma ou outra, publicando de vez em quando alguma coisa de literário de Chesterton, certo? E é aquela junção que eu falei para vocês, que vocês já conhecem. Filosofia de Chesterton, literatura de Chesterton, são contrapartes, tá? O Poeta e os Lunáticos, certo? A primeira, eu acredito que foi a primeira obra que nós publicamos aqui, na parceria com a Sociedade de Chesterton Brasil, quando ela ainda não estava. Isso aqui foi o começo, né, dessa feliz associação e que trouxe depois, né, a Sociedade de Chesterton Brasil aqui para o nosso guarda-chuva do Instituto Hugo de São Vitor. Tá até aqui o brasãozinho antigo aqui do nosso instituto, tá? Men Alive, para mim o cumprimento de uma promessa de Chesterton, quem leu Ortodoxia ali na introdução, ele fala que queria escrever um livro sobre um cara que redescobre as coisas, né? Tá aqui interessantíssimo, né? Um livro que faz pensar e diverte, tá? Só que tem aquela história, né, pessoal? Algumas coisas que aparecem aqui, né, não são visão literária, tá? Vai cair aqui pro ladinho. O Homem que Sabia Demais, tá? Mais um desses romances instigantes. Eu vejo muita relação entre O Homem que Sabia Demais, o Clube de Negócios Estranhos, e O Homem que Era Quinta-feira, mas é uma impressão minha. E aqui a Taberna Ambulante, que talvez alguns... Chesterton ainda não enfrentava nesse momento o problema que nós vemos hoje dos conflitos entre a cultura ocidental europeia e a cultura muçulmana que atraía através da imigração. Porém, curiosamente, ele vislumbrou nesse livro algum dos artifícios que poderia ser usado por uma espécie de esquerda, tá? Na hora de arrebentar com certos valores conservadores, utilizando a tolerância ao islamismo como um argumento, por exemplo, tá? Não é exatamente do que trata aqui, mas trata sobretudo da aventura, né, de dois homens, um soldado e um taberneiro, para, através de uma instituição muito inglesa, continuar a defender liberdades inglesas, tá bem? Pessoal, é isso, né? Na oportunidade, não deixem de adquirir esse super produto. Até a próxima, tchau!